Fala galera, eu sou o Pedro Colares do canal 21 no Dado e no vídeo de hoje a gente vai falar de 10 diferenças entre o D&D Quinta Edição e o Pathfinder 2. Para quem ainda não sabe, nós no canal 21 no Dado temos duas campanhas rolando, uma chamada Império do Rei Dragão, que é em Pathfinder Segunda Edição, e uma chamada Mistérios em Baractonar, que está mais para uma minissérie que é em D&D Quinta Edição. Jogando as duas e testando bem os sistemas, é fácil perceber algumas das diferenças mais marcantes entre o Pathfinder Segunda Edição e o D&D Quinta Edição. Vamos lá! A primeira grande diferença a gente nota logo de cara na hora de montar os atributos da sua ficha. No D&D Quinta Edição, o livro te dá a opção de usar um sistema de compra de atributos, usar alguns valores pré-estabelecidos ou então rolagem de dados. Já no Pathfinder Segunda Edição, Pathfinder 2, você vai construindo os seus atributos de acordo com as escolhas que você faz na ficha. Ou seja, você começa com 10 e tudo, e as suas escolhas de raça, que no livro são chamadas de ancestralidade, background e classe vão te dar bônus ou penalidades, sempre de mais 2 ou menos 2, e no final você tem alguns bônus livres para botar em 4 atributos diferentes. Outra grande diferença é a proficiência. No D&D Quinta Edição, você começa com mais 2 de proficiência e ela vai até mais 6 no nível 17. Além disso, você ser treinado ou não nas perícias diz se você vai somar ou não o seu bônus de proficiência na rolada de dados. Já no Pathfinder Segunda Edição, seu bônus de proficiência equivale ao seu level, ou seja, ele vai de mais 1 no primeiro nível a mais 20 no 20º nível. E existem 5 categorias de proficiência que vão te dar bônus além daquilo que o seu nível já te dá. Se você for untrained, você não usa nada, você não usa sua proficiência. Nem do nível, não tem nenhum outro bônus. Se você for trained, treinado, você já começa com mais 2 de bônus, além daquilo que o seu nível já te dá. Se você for expert, você tem mais 4. Se você for mestre, você tem mais 6. E se você for lendário numa skill, você tem mais 8 de proficiência, além do que o seu nível já te dá. O que isso resulta? Isso aumenta muito a discrepância entre os personagens treinados e não treinados e também a discrepância entre personagens de níveis muito diferentes. Só para vocês terem uma ideia, no D&D Quinta Edição, um bárbaro focado em atletismo, no nível 15 ele vai ter mais 10 no teste. E um mago que nunca pulou uma poça na vida vai ter mais 0. E no Pathfinder Segunda Edição, o mesmo bárbaro de nível 15 vai ter mais 28 no teste. E o mago vai ter os mesmos mais 0. Olha a diferença entre um e outro. É claro que algumas das dificuldades dos testes no Pathfinder Segunda Edição também escalam de acordo com os níveis dos personagens. Mas para pular o muro, ou então para pular a poça, vai ser a mesma dificuldade independente do nível, né? Pontos de vida. Essa é bem fácil de explicar, mas vai fazer bastante diferença na hora de jogar. No D&D Quinta Edição, o livro recomenda que você pegue mais ou menos uma média do HP da sua classe. Ou então, role o dado e some o bônus de Constituição. Já o Pathfinder Segunda Edição, os pontos de vida são sempre maximizados. Isso mesmo, se você pegar aquele bárbaro de 20º nível, você vai ter 12 vezes 20, vai ter 240 de HP, sem contar o bônus de Constituição. Uma coisa interessante também do Pathfinder Segunda Edição é que, além da classe, a sua raça determina o seu HP inicial, os seus pontos de vida iniciais. Por exemplo, o elfo ele começa com 6 de HP, mais o HP inicial da classe, mais o bônus de Constituição. Já o anão começa com 10 de HP, 10 pontos de vida, mais os pontos de vida iniciais da classe, mais o bônus de Constituição. Importante lembrar que esses pontos de vida oriundos da sua classe, da sua raça, da sua ancestralidade, como eles chamam no Pathfinder Segunda Edição, eles só são aplicados no primeiro nível, no momento de criação da ficha. Os níveis subsequentes somam apenas os pontos de vida que vêm da classe e o seu bônus de Constituição. Iniciativa. Uma diferença grande entre os dois sistemas. Mas por que você não aproveita e toma a iniciativa de dar um like, se inscrever, comentar aqui no canal? Isso ajuda muito a gente. Voltando, no D&D, na sua ficha, existe uma categoria chamada Iniciativa, que é, na verdade, o seu bônus de destreza e raramente aplicam-se alguns modificadores. Já no Pathfinder Segunda Edição, você faz a iniciativa sempre com alguma perícia. O padrão é você fazer com percepção,
mas é possível fazer, por exemplo, com furtividade, caso você esteja escondido preparando alguma emboscada, ou ainda com Deception, caso você esteja distraindo alguém enquanto se prepara para o combate. O sistema de economia de ações é sem dúvida uma das maiores diferenças entre o D&D Quinta Edição e o Pathfinder 2. No D&D Quinta Edição, quando começa o seu turno você tem direito à sua movimentação, uma ação padrão, uma ação bônus e, dependendo, uma reação. Você não pode converter ação bônus em ação padrão ou o contrário, ação padrão em ação bônus. Já no Pathfinder 2, você tem direito a 3 ações e, dependendo, uma reação. O interessante no Pathfinder 2 é como você pode usar cada uma dessas 3 ações. Se você quer correr muito, você usa as 3 para correr. Se você quer atacar muito, você usa as 3 ações para atacar e faz 3 ataques diferentes. O interessante é que em alguns momentos você usa 2 ações para fazer uma mesma coisa, uma mesma atividade. Algumas magias, por exemplo, que requerem mais de uma ação ou que têm efeitos diferentes dependendo do número de ações que você usa na hora de lançar a magia. O que o sistema de ações do Pathfinder 2 tem de elegante e interessante, o sistema de preparação de magia tem de insuportável. As classes que não decoram magia, como o feiticeiro e o bardo, são bem parecidas com o D&D. Já as classes que preparam magia, como o clérigo e o mago, estão destinadas ao sofrimento eterno. No D&D Quinta Edição, você decora um número de magias igual ao seu nível, mais o bônus de atributo que você usa na hora de soltar a magia. Uma vez preparada a sua lista, o personagem pode usar essa magia, as magias preparadas, em qualquer círculo que ele tenha acesso. Ou seja, um clérigo de 7º nível que decorou cura, pode usar a magia de cura em 4 versões diferentes, de 1º, de 2º, de 3º ou de 4º círculo. Já no Pathfinder 2, você decora exatamente o número de magias que você é capaz de usar naquele dia. Ou seja, o mesmo clérigo de 7º nível vai ter que decorar umas 2 curas de 1º círculo, mais 2 ou 3 de 2º, uma cura de 3º círculo e 2 curas de 4º círculo. Isso deixa ele muito mais limitado na escolha de magia. E muito mais chato de jogar, né? Porque tem todas aquelas outras magias bacanas, mas você vai ter que decorar cura pra caramba. Pra ser justo, existem algumas mecânicas de cada classe que melhoram um pouquinho esse sistema do Pathfinder 2. Mas não muda o fato de ser chato demais você ter que decorar magia por magia todo dia de jogo. É uma coisa muito específica e parece até brincadeira, mas as regras de usar escudo no Pathfinder 2 são bem mais complexas do que no D&D Quinta Edição. No D&D, você equipa o escudo e ganha mais 2 de armadura, simples assim. Já no Pathfinder 2, você equipa o escudo e só ganha o bônus de armadura se na sua rodada você gastar uma das suas ações para levantar o escudo. E, se você estiver com o escudo levantado, algumas classes te dão a possibilidade de usar uma ação de reação quando você receber um ataque para que o escudo absorva parte do dano tomado. Sim, o escudo quebra e não é tão difícil assim de quebrar. A questão dos talentos é tratada de uma maneira bem diferente entre os dois sistemas. No D&D Quinta Edição, talento é uma regra opcional que deixa você substituir os bônus de atributo, que todas as classes ganham de tempos em tempos, por uma habilidade específica. Geralmente é uma habilidade importante, que define bastante da mecânica do personagem. Com exceção do guerreiro, todas as classes só ganham esses bônus de atributo de 4 em 4 níveis. Então, não é tão comum você ter personagens com vários talentos no D&D Quinta Edição. Já no Pathfinder 2 é exatamente o contrário. Todo mundo começa com o talento da raça, um talento de perícia que a sua biografia te dá, e a maioria das classes começa também com um talento de classe. Em 90% dos níveis você ganha um talento novo. O lado bom disso tudo é que os personagens são totalmente personalizáveis e diferentes uns dos outros. O lado ruim é que tem tanta coisinha, tanto talento bobo, tanto talento de perícia, que às vezes é difícil até lembrar todos eles na sua ficha. Outra grande diferença entre os sistemas é a mecânica de crítico. No D&D Quinta Edição, 1 e 20 são críticos quando se trata de ataque. 1 é sempre falha, 20 é sempre sucesso, e você dobra os seus dados de dano, mas não o bônus. Já no Pathfinder 2, 1 e 20 são críticos quando você está tratando de ataques, saves e perícias. Além disso, não é só com 1 e 20 que você tem crítico. Se você tirar 10 acima ou 10 pontos abaixo da dificuldade estabelecida por um determinado teste,
você também tem um crítico. Ou seja, se o seu ladrão tem 23 de AC e o dragão tira 33 para te dar uma mordida, você vai tomar um ataque crítico. Ainda bem que o HP é maximizado, né? A última, mas não menos importante das diferenças que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje é a questão do multiclasse. No D&D quinta edição, quando você pega uma classe nova, quando você faz um multiclasse, você pega o nível inteiro dessa nova classe. Ou seja, você pega todas aquelas habilidades previstas na tabela da sua classe. Você tem alguns requisitos para pegar essa classe nova, e existe uma tabelinha que te mostra quais são as suas proficiências iniciais que você ganha quando você pega essa classe nova. Mas fora isso, você ganha tudo aquilo que o novo nível na classe te dá. Já no Pathfinder 2, multiclasse, como várias outras coisas no sistema, é um talento. Todos os talentos de multiclasse atuam de uma maneira bem parecida. Você precisa de um requisito mínimo de atributo, assim como no D&D, mas aí você tem acesso a uma versão um pouco piorada da principal habilidade de uma classe. Ou seja, se for um ladino, você vai ganhar um sneak attack, mas é um sneak attack um pouquinho piorado. Se for um mago, você vai ganhar acesso à magia, mas só aos cantrips, e por aí vai. Mas lembra que a gente falou que no Pathfinder 2 você ganha feat pra caramba? Pois é. Toda vez que você ganha um feat de classe, todo nível par, você pode optar por ter acesso às habilidades da sua nova classe, da sua multiclasse, que você está aprendendo. Ou seja, você pode ir evoluindo a sua segunda ou terceira classe, caso você pegue mais de uma, de acordo com o passar dos níveis. O seu guerreiro nunca vai soltar uma magia de nono ciclo, mas vai dar para ter acesso a algumas magias bem legais. É importante dizer que a gente não pretende fazer um juízo de valor entre os dois sistemas. Os dois têm méritos e defeitos, mas que também são muito subjetivos, depende da sua preferência, de quem está jogando. No nosso ponto de vista, aqui do pessoal do 21 no dado, de acordo com o que a gente foi jogando e experimentando os dois sistemas, a gente percebeu que o D&D ele é um sistema muito mais dinâmico, muito mais rápido. Você tem uma proposta de jogo mais facilitada, menos complexa e mais acelerada. Já o Pathfinder segunda edição, ele é um jogo mais complexo sim, ele é um jogo que você precisa de um pouco mais de tempo e experiência para entender todas as possibilidades que o jogo te oferece. Existem algumas outras coisas que a gente não falou aqui nesse vídeo, mas que fazem bastante diferença entre um vídeo e outro. Mas eu espero que a gente possa ter ajudado você a entender um pouco melhor e ver se você se identifica mais com um ou outro e ver qual o sistema que você vai trazer para a sua próxima mesa de RPG. É isso aí, um abraço e até a próxima!